paciente. Beleza, chegou ali, frente a frente. Qual a primeira pergunta que se deve fazer ao paciente? Primeirinha de todas. Qual a primeira informação que a gente coleta do nosso paciente? Qual a primeirinha de todas? Você nunca viu ele na vida. Tendo primeiro contato, qual a primeira informação que a gente tem que absorver do nosso paciente? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem aí? 23 pessoas já ao vivão. Perfeito, Yuri. Qual o seu nome? Para tratar a pessoa pelo nome dela, sabe assim, o nome tem muita representação para aquele indivíduo, tá? Então você tratá-lo pelo nome já cria empatia, já cria o que a gente chama de rapport, uma conexão de confiança, ok? E uma informação importante, de informação inicial para vocês é o seguinte, isso vem antes até da avaliação, tá? Quando a gente vai para o contato com o nosso paciente, a gente vai iniciar todo o processo através da anamnese, pensando em evoluir para um tratamento, enfim. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é respeito ao seu paciente. Aí, não, mas isso é normal. Todo mundo sabe que tem que respeitar o paciente. Mas respeito ao paciente, gente, vai além de tratá-lo bem. Respeito ao paciente é entender que ele tem uma dor. Quando eu falo dor, não falo na questão de nocicepção, mas ele tem um sofrimento ali, que ele acredita que você pode ajudá-lo a resolver, para que você possa ajudá-lo a superar aquela fase, tá? Então, aquela pessoa, aquele ser humano que está ali na sua frente, não é R$100, não é R$200, não é um boleto, ok? Não é, meu Deus, mais um, ele é um ser humano, tá? Ele é a sua imagem e semelhança como o Criador fez, então você não é melhor do que ele. Desce do pedestal, trata ele como um igual, ok? Existe sim uma relação de respeito entre profissional e paciente, sim, mas naquele momento trata ele como um igual, uma pessoa que precisa do seu cuidado. Aquele ser humano é o amor da vida de alguém, então trate ele com o devido respeito, beleza? Dinheiro vem e vai, dinheiro é energia, tem que circular, tá? Se você faz um bom trabalho, se você consegue oferecer àquele paciente todo o seu potencial, com certeza, de alguma forma o universo conspira para que outros pacientes cheguem porque você merece. Se você trata aquele ser humano simplesmente como um corpo que está ali, então você não é merecedor do dom que você recebeu, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é isso daí. Show de bola. O paciente chegou para você. De preferência, tá? Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas de preferência tenha uma recepção. Por quê? Na recepção o paciente já recebe a ficha, já preenche os dados básicos dele. Nome, telefone, endereço, estado civil, idade, tá? Todos esses dados básicos de informações pessoais, ele já vem preenchido, tá? Quando isso não é possível, você não tem uma recepcionista, você não tem uma recepção, primeiro contato é: qual o seu nome? Pergunta o nome do paciente, por favor, pode se sentar. A senhora, o senhor poderia preencher esses dados aqui para mim, por favor? Permita que o paciente preencha os dados básicos, tá? Porque isso torna a avaliação menos enfadonha, por assim dizer, tá? Diga seu nome, seu endereço. A senhora pode preencher aqui para mim, por favor? E naquele momento você já começa a sua avaliação. Você já vai olhando como é que o paciente escreve, como é a postura dele ao escrever, como é que ele te responde, tá? Por ali você já começa a tirar algumas informações, ok? Então, já tem o nome do meu paciente, já sei quem ele é, quem ela é. Pronto, beleza. E daí? Eu vou para onde agora? Tá? E lógico, nesse momento, cabe uma humanização. Uma conversa, tudo bom? Como é que vai a senhora? E aí, poxa, choveu hoje, não choveu, o tempo tá assim, o tempo tá... Vai tentando criar essa conexão. Mas, pelo amor de Deus, evita assuntos como interesse político, tá? Partidarismo, evita, corre disso, foge. Tá? Não é o momento de se discutir esse tipo de coisa, não é o local para se discutir isso. Tá? Assuntos de crenças religiosas, foge disso também, não é o momento. Tá?
Não é o momento de discutir esse tipo de assunto ali. Isso pode gerar contradição com o que você acredita e aí isso pode gerar um desconforto naquele momento, tá bom? Então, evita esse tipo de conversa. Tá? Mas fala, enfim, sobre questões mais generalistas, tá? Sentou, pegou os dados básicos, pronto. Vamos lá. Primeira pergunta. Então, dona fulana, seu fulano, né? O que é que te traz aqui? O que é que a senhora sente? Então, primeira coisa, gente, já é a queixa principal. Pum! O que é que te incomoda? O que é que mais te perturba? Sabe assim, só cuidado às vezes com algumas perguntas, né? Que eu já tive a situação de perguntar ao paciente. Não, mas o que é que te trouxe aqui? No sentido de por que ele procurou o serviço. Mas é para você dizer, eu vim de Uber, meu filho me trouxe. Não, não é essa a pergunta. Não é essa a resposta que eu queria. Tá? Então, por que você procurou o serviço? O que te levou a procurar o serviço? Em que posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E lembrando, gente, a gente sempre está ali para ajudar. Tá? Dica importante, nós não somos curandeiros. Nós estamos ali para, com o nosso conhecimento, ajudar aquele corpo a encontrar o próprio caminho de autorregulação. Ponto. Quando eu tenho isso na minha mente, fica tudo muito mais fácil, fica mais leve. Eu não tenho mais aquela carga de, meu Deus, eu preciso retirar essa dor desse paciente. Meu Deus, eu preciso recuperar esse membro inferior, eu preciso retirar essa enxaqueca desse paciente. Não é você, meu anjo, que retira nada, é o próprio corpo. Você só está ali para ajudá-lo nesse processo, ok? Então, queixa principal, tá? O que é que mais te incomoda? Sabe, o que é que mais te incomoda? Aí o paciente vai dizer, dói o corpo todo, mas do corpo todo, qual a pior dor? Tudo. Quando sempre é tudo, gente, uma dica, sistema nervoso autônomo, ok? Anotem aí, quando o paciente não consegue definir uma queixa, porque dói tudo, incomoda tudo, chama atenção para o sistema nervoso autônomo, ok? Eu só vim porque o doutor mandou, eu não gosto de fisioterapia. Quando o paciente, hoje, falando por mim, tá? Quando o paciente ele chega para o meu consultório, para o meu atendimento, e ele diz, né, eu vim porque minha esposa mandou, eu vim porque meu marido mandou, porque meu filho me trouxe, eu não queria estar aqui. Quando o paciente fala, eu não queria estar aqui, então eu falo, pronto, o senhor está liberado, o senhor pode ir embora. Quando o senhor quiser estar aqui, quando o senhor quiser que eu te ajude, eu estarei aqui. Enquanto o senhor não quiser, eu não consigo te ajudar. Sinceridade, é isso mesmo que acontece. Eu já tive essa mesma experiência. O paciente foi levado. Qual a sua queixa? Não sinto nada. Ela que me trouxe aqui porque é ela que acha que eu não tenho nada. E o resultado foi o quê? O paciente não sentiu nenhuma evolução. Porque ele não queria, ele não estava aberto, ele não estava disposto ao tratamento, a uma melhora. Então eu não consigo ajudá-lo. Ok? Então, dica muito importante, tá? Então, queixa principal, o que mais te incomoda. Tá. Depois da queixa principal, aí nós vamos para a história da doença atual, a famosa HDA. E aí, anotem aí as 3 perguntas clássicas, tá? As 3 perguntas incríveis que são: o que, quando e como? O que, quando e como? Depois da queixa principal, tudo bem, você tem uma dor na lombar. O que aconteceu que gerou essa dor lombar? Quando essa dor começou? Certo? E como foi o desenrolar da história? Eu tomei uma queda. Quando foi isso? Há 5 anos atrás. Tá. Como foi esse processo da queda? Você escorregou? Você tropeçou? Você foi empurrado? Tudo isso é importante, gente. Porque se a pessoa teve esse acidente, essa queda sozinho, eu tenho uma informação. Se ela foi empurrada, é uma outra informação. Se foi um acidente, é uma outra informação. É um outro caminho que se abre, um novo leque de perguntas que se abre dentro da minha anamnese. Então, quanto mais específico, quanto mais informação é pontual, melhor para mim. Porque eu consigo, a partir dali, direcionar para várias outras perguntas. Ok? Então, perguntas. O que, quando
e como. Anotem, façam isso de um mantra na cabeça de vocês. Sentou para avaliar o paciente, vocês vão, a partir de hoje, vocês vão ouvir a minha voz na cabeça de vocês. Que, quando e como. O que aconteceu? Qual foi o evento inicial daquela disfunção? Sabe, não estou falando da data. A data é quando. Quando é a data? O que é o evento inicial? E aí eu vou pro como. Eu quero mais detalhes. Onde é que você estava? Com quem você estava? Como era a situação de vida que você estava naquele momento? E a partir daí eu vou destrinchando, eu vou fazendo outras perguntas, eu vou crescendo, eu vou enriquecendo a minha anamnese. Esse é o ponto mais importante, gente. Se tiver falha na HDA, toda a avaliação vai ser comprometida. Porque às vezes o paciente esquece. Teve tal situação. E não, assim, a dor não foi daí, foi antes. Eu lembrei agora que eu tive um outro episódio antes. E teve um outro contexto, tá? A Aline falando que passou por uma situação no estágio. Perfeito, é exatamente isso. Não quer tratamento? Vai para casa. Quando quiser, volta. Ponto. Sem ter medo. Lógico, né? Sabendo colocar isso para o paciente, tá? Não precisa ser agressivo, não precisa ser grosseiro. Sabendo colocar, pontuar, conversando direitinho, tudo se resolve, tá? Então, saiu do que, quando e como, ok? É muito importante, gente, a gente conhecer todo o histórico que ronda essa disfunção. Se for uma dor, o que aconteceu nessa dor? Não, mas essa dor eu já sinto há muito tempo. É uma dor lombar, tenho ela há 30 anos. Tá, mas o que aconteceu? Não, eu não sei exatamente. Eu acordei já assim, pronto. Informação. Já acordou assim, pronto. O paciente acordou assim. Quanto tempo? Há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o paciente acordou sentindo essa dor. Ok? E como isso aconteceu? Como isso começou? Não, eu só acordei. Tá, mas acordou de quê? O que foi que aconteceu antes de você acordar? Não, eu tive uma situação assim com minha esposa. Não, eu fiz uma viagem. Eu me alimentei de uma forma diferente. Enfim, vai enriquecendo, buscando dados. Tá? Quanto mais precisa a sua avaliação, melhor será o seu tratamento. Ok? Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles pacientes que falam muito e aí trazem detalhes que são desnecessários, e aqueles pacientes que só respondem sim, não, talvez, sim, ok, é isso, não, é, sim, não, ok. Esse paciente também dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, tenham sempre essas perguntas na cabeça de vocês. O que, quando e como. Perguntas norteadoras dentro da HDA. E a partir dessas três, aí você vai destrinchando, vai correndo atrás, vai buscando cada vez mais informações. Certinho? Tranquilo? Vamos em frente. Já sei a história da doença atual. Já contei toda a história dessa sintomatologia dele. Beleza. Tá, mas fora esse sintoma, o que mais já aconteceu na sua vida? Exemplo, você tem diabetes, hipertensão, alguma cardiopatia, tem alguma outra sistêmica, alguma outra doença sistêmica associada, tá? É importante trazer essas informações à tona. E algumas informações, principalmente referentes a outras disfunções que o paciente já teve. Por exemplo, eu hoje tenho síndrome do túnel do carpo, mas há 3 meses atrás eu tratei uma dor no ombro. Opa! Vamos conectar o ombro com a síndrome do túnel do carpo, desfiladeiro torácico, peitoral menor, zona compressiva do plexo braquial. Será que aquela disfunção já não era um alerta para essa de hoje? Ok? Eu tenho uma dor lombar, mas primeiro eu tinha uma dor cervical. Opa! O que é que isso está querendo me dizer? Cervical, lombar. Quem está no meio? Torácica. Será que o problema não está na torácica? Que primeiro avisou na cervical e agora avisou na lombar? Ok? Aline perguntando se acontecer uma situação da paciente não nos contar pontos que sejam importantes e a gente acaba percebendo na hora de realizar as condutas. Podemos trazer esses pontos para colher novas informações? Com certeza. A avaliação não acaba na anamnese.
A gente vai ver isso durante essas 10 aulas, que a avaliação é todo o momento que você tem contato com o seu paciente. Então, às vezes, o paciente tem o que a gente chama de liberação tissular. E essa liberação tissular pode vir como uma memória. Você está lá atendendo, fazendo uma manobra. Lembrei de uma coisa. Por quê? Você liberou o tecido. Você liberou a informação que estava ali e o paciente lembra. E aí a informação vem, opa, peguei. E lembrando, gente, que é muito importante. Toda avaliação que você faz, ficha de avaliação, preencheu. No finalzinho tem o quê? Aquele termozinho. Declaro que as informações prestadas são verídicas. E o paciente assina. Se ele mentir, você está resguardado. Se ele esqueceu, você também está resguardado. Ok? Então isso é muito importante. Ficha de avaliação é documento, prontuário é documento, tá? Vocês devem guardar isso por pelo menos 5 anos, tá? Que é o tempo de prescrição, beleza? Então 5 anos você tem que guardar esse documento. Passou disso, aí você pode descartar, beleza? Então, as histórias de patologias pregressas, muitas vezes nós nos resumimos só aquelas 3: cardiopatia, hipertensão e diabetes. Mas qualquer disfunção que tenha relevância com o quadro é importante. Exemplo, eu tenho uma dor no ombro esquerdo. Esse aqui é o meu ombro direito, mas tudo bem. Tenho uma dor no ombro direito. E também tenho esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Opa! Será que uma coisa não tem relação com a outra? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for falar de sintomas viscerais. Do lado esquerdo, nós temos quem? Estômago. Dor no joelho, no caso de pacientes do sexo feminino. Ovário. Tem crise de cólica terrível. Tem um fluxo menstrual muito intenso. Tá? Então, essas situações também nos levam a traçar uma cadeia lesional, uma informação. Opa, esse histórico de cólica talvez esteja relacionado com essa dor no joelho. Ficha de avaliação sempre tem que ter a assinatura do paciente, tá? Assim, você não é obrigado a isso, assim. Se você não fizer, você corre o risco de o paciente te pedir e você não ter isso. Ou, Deus livre e guarde, bate na madeira 3 vezes, acontece qualquer intercorrência. Ele vai te dizer, eu não disse isso, você tem como provar. Disse sim. Está aqui na avaliação e você assinou dizendo que essa informação era verdadeira, tá? É muito mais para a gente se resguardar, ok? Digamos que o seu paciente diga, como já aconteceu comigo: você já fez alguma cirurgia? Não, nunca fiz. Comecei o tratamento e encontrei uma cicatriz no punho dele. O que foi isso? Foi uma cirurgia que eu fiz aí. Olha só, o problema que isso não ia dar, tá? No sistema é importante ter impresso, solicitar a assinatura do paciente. É importante, tá? Ou pelo menos um termo, tá? Onde ele possa assinar. Mas é importante sim uma ficha de avaliação impressa com a assinatura do paciente, para isso te resguardar, para te deixar mais tranquilo e sossegado com relação a questões legais principalmente, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. O que é que entra também na história de patologias pregressas? Queda. Paciente foi perguntado se você já tomou alguma queda. A maioria vai dizer, não, nunca caí. Você tem que especificar. Na sua vida, você já teve alguma queda relevante? Porque cai, todo mundo cai. Mas aquela queda relevante, caiu sentado, caiu e bateu a cabeça, caiu de uma altura, como por exemplo de uma árvore, de um muro. Teve alguma queda relevante? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tomei uma queda do cavalo. Mas isso tem muito tempo, não importa o tempo. Importa a informação, tá? Nosso corpo registra todas as informações. Tudo que a gente viveu desde a época que nós éramos metade, nós éramos metade um óvulo e metade espermatozoide. Tudo que nós vivemos nesse processo, nós trazemos de informação até hoje.
Tudo que nós vivemos na fecundação, nós trazemos de informação. Tudo que nós vivemos na vida intrauterina, nós trazemos de informação. Tudo que nós vivemos, nós trazemos de informação até hoje, tá? Caso a ficha de avaliação não tenha espaço específico, não, você tem que criar o espaço específico, tá? Eu já estou falando para vocês aqui, quem já está atendendo, quem vai começar a atender, criem sua ficha de avaliação. Vai criar sua ficha de avaliação com os espaços específicos e lá no finalzinho vai ter um lugar para o paciente assinar. Ok? Façam isso, tá? Para vocês ficarem resguardados juridicamente, tá? Então, qualquer queda é relevante. Eu já atendi pacientes, uma idosa que teve uma queda na juventude numa escada. Ela saiu descendo a escada de bunda, de quadril, batendo no sacro. E quando a gente foi fazer a avaliação, foi fazer os exames físicos, o sacro dela estava todo alterado, todo travado. E ela nunca, né, desse dia em diante, teve nenhuma outra informação relacionada a essa dor no sacro. Só na fase mais adulta que ela foi desenvolver sintomatologias da coluna lombar. Mas o sacro, tudo bem. A gente foi fazer a avaliação, ó o sacro travado. Por quê? A queda. Nunca tratou na época e até hoje ela se movimentava com esse sacro disfuncional. E isso levou a desenvolvimento dessa sintomatologia lombar. E aí várias outras disfunções, né? Ela tinha crises de cólica, tanto que ela fez a retirada do útero, fez a esterectomia, já não ia ter mais filhos, o médico falou, ó, tira, que isso aí não serve mais para nada. Lei do engano, lei do engano, tá? Falando já de cirurgias também é uma informação muito importante que deve ser coletada. Ah, mas quais cirurgias a gente perguntou ao paciente? Todas. Extração dentária, se a paciente fez cirurgias de parto, né, no caso a cesariana, esterectomia, se já fez retirada de cisto, cirurgia de catarata, cirurgias de hemorroidas, cirurgias corretivas, todo tipo de cirurgia gera uma cicatriz. E a cicatriz tem grande relevância dentro do tratamento. Por quê? O nosso corpo ele é revestido pela fáscia. Se eu faço um corte aqui em cima, a fáscia é um tecido contínuo, isso pode ter repercussão lá no meu pé. Se isso gerou tensão, isso gera restrição tecidual. E a fáscia, ela registra informação. Memória tissular. Anotem isso daí, memória tissular. É muito importante para a gente ter essa informação, tá? Então, se o paciente tem uma cicatriz, existe uma memória ali. Então, às vezes, né, não sei se alguém já teve essa experiência, está lá manipulando a cicatriz do paciente, o paciente começa a tossir, o paciente espirra, o paciente chora, o paciente ri, o paciente tem lembranças, o paciente sente frio, sente calor durante a manipulação da cicatriz. O local se aquece de uma forma exacerbada, isso é liberação tissular. É o tecido liberando memória, é o tecido liberando informação. Tatuagem também, Rafael. Por incrível que pareça, a gente negligencia o tratamento, né, nas tatuagens, mas tem grande relevância. Se a pessoa já tinha o sintoma, depois fez a tatuagem, aí não. Mas se ela fez a tatuagem, tempos depois teve sintoma, é bem possível, é bem provável que essa tatuagem talvez não seja a causadora, mas já tinha uma restriçãozinha ali, fez a tatuagem, aumenta a restrição, sintoma. Tá? Então é importante, não vai borrar a tatuagem, não vai estragar a tatuagem, tá? Porque as técnicas são técnicas sutis. Algumas pessoas usam ventosa na tatuagem, tá? Eu prefiro tratar com técnicas sutis, através da ausculta, que foi desenvolvida pelo Jean-Pierre Barral. Tá? Então são técnicas leves, não provocam dor, mas tem uma eficácia muito grande. Beleza? Se o paciente já sofreu algum trauma físico, ok? Se já foi agredido, né? Pessoal de Salvador, carnaval, corda do chiclete, se já tomou alguma cotovelada, se já tomou uma latada na cabeça,
se, enfim, algum trauma físico, alguma pancada que ela tenha sofrido, tá? Isso também é importante, principalmente, anotem aí, principalmente no crânio. As pessoas negligenciam as informações cranianas. O crânio é muito importante. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, o crânio tem movimento, tá? Então, se o crânio sofre um trauma, é possível que aquela região fique hipomóvel, com restrições, com aderências. Então, a respiração craniana fica prejudicada e aí vários sintomas podem surgir. Além de que no crânio nós também temos fáscias. Nós temos a fáscia superficial posterior e anterior, tá? Que se estende do crânio até o pé. Então, se essa fáscia ela fica restrita no crânio, vai tensionando tudo até a sua extremidade. Quem já tomou fantada também, isso também entra como trauma, tá? Traumas na coluna. Eu não sei se vocês já vivenciaram essa experiência de cair de costas no chão. Porque falta o ar, você não consegue respirar por um tempo. Também conta como informação, tá? Todos esses traumas contam como informação. Ah, mas e depois, o que é que eu faço com essas informações? Calma, jovem gafanhoto. A gente só está no começo. A gente só está conversando com o paciente ainda. Até o momento, eu não defini nada. Eu não tenho hipótese diagnóstica nenhuma. Por quê? Eu estou coletando ainda informações. Então, gente, conforme vocês forem coletando essas informações, vocês vão, direcionando por hipóteses diagnósticas, mas não se fechem na primeira informação, tá? Por exemplo, meu paciente teve uma queda sentada. É o sacro, acabou, já vou direto, vou aqui só cumprir tabela. Não. Uma única informação não é determinante para diagnóstico. Anotem. Eu não sei se foi eu que inventei essa frase, mas eu adoro ela. Uma única informação não é determinante para diagnóstico, tá? Até para fazer um post bonito, botar lá meu nome como referência, adoro essas coisas. Uma única informação não é determinante para o diagnóstico. Ponto. Eu tenho que somar informações, tenho que somar achados clínicos, ok? Por isso que é muito importante esse processo da anamnese. Tá? Eu não posso passar correndo, fazer as perguntas de qualquer jeito e já ir para o exame físico para já botar a mão no paciente. Calma, para que essa afobação? Vamos buscar informações e muitas vezes a informação é que nos encontra. Se eu estou focado, se eu sei o que eu estou procurando, eu sei o que eu acho, ok? Quem só faz perguntas aleatórias sem saber o que está perguntando, se encontrar informação, vai passar desapercebido. Então, perguntem sabendo o que você espera de resposta, tá? Perguntem se você sabe e você domina aquela informação, ok? Então vá coletando as informações e vá somando, vá juntando as peças do quebra-cabeça. Perfeito, é isso. Se você pega a informação, bateu o martelo, você fecha os olhos para todas as outras possibilidades, tá? E lembrando que mesmo o fisioterapeuta de maior tempo de área, com maior curso, maiores experiências, nunca fecha o diagnóstico na primeira sessão. Não tem como. Você tem que ter uma hipótese diagnóstica, botar à prova através do seu tratamento e aguardar o resultado. Tá? Às vezes, o corpo do paciente responde de uma forma completamente diferente do que você já está acostumado. Eu não tenho como dizer exatamente que aquele sintoma está relacionado àquela causa. Eu tenho que experimentar, eu tenho que testar para ter certeza, tá? Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a isso? Queixa principal, história da doença atual, história de patologias pregressas, ok? Coletei esse monte de informação já. Quanto tempo eu gasto até aqui? Depende. Qual é o seu perfil de tratamento? Você tem um dia todo para avaliação e começa a atender no próximo, ou você já avalia e atende? E aí? Porque se você tem uma hora que seja para avaliar esse paciente, beleza, você pode gastar uns 15 a 20 minutos só nessa parte.
Se não, tem que ser um pouquinho mais rápido, tem que ser um pouquinho mais preciso. No começo, gente, quando vocês estão criando experiência, tá? Criando o traquejo, o feeling da coisa, às vezes demora um pouco mais. Completamente normal. O que é que eu sugiro? Que você tire um dia para avaliações dos seus pacientes. E aí você marca o paciente a cada 1h30, a cada 2 horas, quando você se sentir mais confortável. Em um outro dia, você vai atender esse paciente. São o dia só de atendimento, tá? Mas é importante você ir adquirindo experiência aos poucos. E como é que se adquire experiência? Treinando. Com quem? Com o pai, com a mãe, com tia, com o avô, com o namorado, namorada, esposa, todo mundo. Vai avaliando. Ah, mas fulano não tem queixa nenhuma. Não importa. Procura o que você acha. Você vai achar uma disfunção. Você vai achar alguma coisa que ela nunca tratou na vida e que precisa de atenção. Beleza? Histórico cirúrgico. A gente falou porque, né, da questão da fáscia. Mas histórico cirúrgico, onde houve retirada de uma víscera, a informação aí é muito importante. Quanto tempo de cirurgia? Tá? Ah, eu fiz uma esterectomia. Qual esterectomia? Tá? Foi a esterectomia parcial, total, radical? Só o colo, o útero ou útero, ovário, tudo que tem direito? Tá? Isso é muito importante. Ah, eu fiz uma prostatectomia. Beleza. Eu sei que foi retirado da próstata. Mas se o paciente chegar, fiz uma cirurgia de próstata. Qual? Porque às vezes ele fez um debridamento da próstata. Tá? Isso é uma informação. Se ele fez a retirada total da próstata, isso é uma outra informação. Tá? Ah, eu retirei a vesícula, eu retirei as amígdalas, enfim, retirei o baço, retirei um rim, enfim, um pedaço do fígado. Fiz cirurgia bariátrica, retirada de um pedaço da víscera. Retirei parte do intestino grosso. Isso tudo é importante pra gente. Tá? Mas aí eu tenho que ter uma ideia de anatomia visceral. Se eu não tenho essa ideia, essa informação para mim vai ficar muito solta. Por quê? Vamos lá. A paciente retirou o útero por completo. Opa, eu tenho uma bexiga aqui e eu tenho o reto posteriormente. Essa bexiga pode ter caído um pouco mais e está comprimindo esse reto. E aí a paciente pode apresentar sintomas de constipação, por exemplo. Ou essa bexiga perdeu a sua sustentação, o paciente está com prolapso, ou com incontinência urinária, ou infecções urinárias de repetição. Então, essa cirurgia pode ser o fator inicial para o desenvolvimento dessa disfunção. Eu consigo tratar? Com certeza, existem vários recursos. Tá? Mas vamos nos atentar apenas à avaliação nesse momento. Beleza? É uma paciente que fez retirada de um único ovário. Tirou um só, ela teve uma gravidez ectópica, né, a famosa gravidez das trompas, fez a retirada de um ovário e de uma trompa. Isso pode ter repercussões clínicas? Com certeza. Avalia o eixo dessa paciente. Provavelmente ela tem uma tendência a ter uma escoliose, um desvio lateral, tá? Porque maior tensão de um lado. Quando a gente traz isso para hidroterapia, a gente lembra do nosso princípio do metacentro. Se eu tenho o equilíbrio entre os dois lados, eu tenho um eixo estabelecido. Se eu desequilibro, o paciente tende a rodar, fazer uma rotação para esse lado, como uma forma de compensar as forças geradas por esse corpo, das tensões teciduais. Ok? Então, fiquem atentos aos procedimentos cirúrgicos. Ah não, eu só fiz aquela extração do siso. Quantos? Tirei 2 de um lado só. Opa! Desequilíbrio. Eu tenho um lado que sofreu mais tensão do que o outro. Ah, eu fiz uma rinoplastia. Também conta como informação, tá? Tensão, o que nós chamamos de viscerocrânio. Neurocrânio é a parte mais, né, da calota craniana e o viscerocrânio da face. Então, se eu tenho uma cirurgia na face, essa informação pode estar relacionada com sintomatologias distais. Porque, digamos que o paciente fez a retirada do siso, isso altera possivelmente a mastigação dele, alteração dos captores, né, mastigatórios. Isso pode interferir na propriocepção lá do tornozelo. Isso pode interferir no sistema vestibular, ok? Então todas essas informações, gente, são muito relevantes, ok? Estão pegando tudo? Estão captando as informações? Dúvidas? Manda lá!
Caso clínico, algum paciente que vocês conheceram, que estão atendendo, que tem alguma informação dessas contraditórias que vocês já encontraram ou apresentam alguma dúvida sobre alguma delas? Manda aí pra mim. Uma outra informação muito importante ainda nesse processo de anamnese. Até agora eu não toquei no meu paciente. Toquei para cumprimentar, né? Bem que nesses tempos de Covid a gente nem pode tocar no paciente. Mas não botei a mão no paciente ainda. Não toquei no meu paciente. Só conversei com ele. Ok? E durante essa conversa a gente já vai buscando as informações. Tá? Às vezes, como eu tenho uma formação em PNL, eu já vou soltando algumas coisas ali e já começo a tratar o paciente. Ele já vai soltando outras coisas que ele nem imaginava. Tá? Então, a gente já vai usando outros recursos que a gente vai adquirindo aí durante a nossa jornada para potencializar. Quer ver uma informação? Tem uma informação que eu tenho certeza, vocês não devem ter visto isso nunca na faculdade de vocês. Tá? E vocês provavelmente não fazem ideia da relevância que isso tem para o quadro clínico do paciente. Alguém aqui, algum de vocês, durante a avaliação, exceto os pacientes pediátricos, tá? Já questionou o seu paciente se ele nasceu de parto cesáreo ou normal? Alguém já perguntou isso ao seu paciente? Paciente adulto, não estou falando de criança. Perguntar ao adulto: vem cá, como foi que você nasceu? Foi de cesáreo ou foi normal? Tive uma experiência nesse final de semana, tá? De uma aluna da pós. Ela tinha algumas informações, né? Fazia um tratamento. Quando eu questionei a ela, opa, olha a informação aqui. Pacientes que nascem de parto cesariana, principalmente as cesarianas eletivas, quando o bebê está lá todo encaixadinho, bonitinho, tá? E ele tem que ser puxado de volta. Isso gera tração na região cervical. Isso pode gerar bloqueio na base do crânio, alterações do osso occipital. E o seu desenvolvimento vai ser todo alterado. Tá? Então isso pode trazer repercussões? Sim. Tá? Já tratei pacientes que tinham essa informação e ter essa informação para o diagnóstico foi muito importante. Tá? Como foi o parto? Teve alguma complicação no seu parto? Tem alguns pacientes que podem falar: meu parto foi normal, mas eu demorei para nascer. Ou, assim, já teve um paciente que foi clássico. Avaliei, busquei informação, nada batia. Você nasceu como? Aí, misericórdia. Foi toda uma complicação. Minha mãe teve isso, teve aquilo, correu para lá, correu para cá, nananã, e eu nasci, foi uma complicação. Pronto, já peguei a informação. Foi aqui, foi no parto. Mas como fisioterapeuta, para que isso me é relevante? Se a pessoa teve complicações ao nascer, ela pode ter ficado um tempo como? Sem oxigenação. O cérebro pode ter ficado um tempo sem oxigenação. Isso é relevante? Sim. Pode ter gerado tensões neuromeningeas? Sim. Ele sofreu uma tração cervical porque estava todo encaixadinho, pronto para nascer normal, mas a mãe não queria. Precisou ser puxado de volta. Tensão, tração na cervical. Mas é bebezinho, mas é molinho. Mas já é estímulo, gente. Você está estimulando. E outra, a passagem pelo canal vaginal é o nosso primeiro estímulo crânio-sacral, de compressão craniana e descompressão. E aí o nosso ritmo crânio-sacral começa a funcionar de forma mais efetiva. Não receber esse estímulo, não é que você não vai ter, mas não vai ser a mesma coisa. Ok? Tranquilo, gente? Agora, mais uma vez. Professor, o senhor falou aí, mas eu não sei como é que eu vou usar essa informação. Segura. Pode usar no outro momento. Vai buscar conhecimento, vai buscar conteúdo para conseguir usar a informação. Tá? Não sabe como usar? Melhor não perguntar. Beleza? Mas saibam que é uma informação relevante. Então busquem conhecimento, busquem recursos que você possa utilizar com essa informação. Tá bom? Uma outra informação muito relevante: uso de medicação. Tá? Eu sempre pergunto aos meus pacientes qual a medicação eles fazem uso de alguma medicação. Por quê? Já chegaram pacientes para mim, tratamento de vestibulopatias. Como é que a senhora tá? Eu tenho tonturas assim, assim, assado. E agora, como é que tá? Não, agora eu não estou sentindo. Qual é o medicamento que a senhora usa? Uso tal. Usou antes de vir para cá? Usei. Já complicou.
já complicou, porque quando eu for fazer o teste, o sintoma não vai aparecer. Eu não vou conseguir dar um bom diagnóstico, porque a medicação vai mascarar o sintoma. Então, eu não vou nunca pedir ao meu paciente que suspenda a medicação. Mas eu vou ter, ó, a senhora toma essa medicação em qual horário? Ah, eu tomo ela pela manhã. Pronto, eu vou te atender no final da tarde. Tá? Eu quero um mínimo de efeito da medicação. Tá bom? Lembra, qualquer medicação anticoncepcional é medicação? É medicação. Tá? Eu já atendi pacientes que faziam uso dessa medicação por anos e resolveram interromper. O sintoma apareceu. Tá? Então é importante saber sim dessa medicação contraceptiva. Se faz uso de DIU, muito importante saber. Pessoal que trabalha com terapia manual, muito importante saber se a paciente usa DIU ou não. Porque às vezes a gente vai fazer uma manobra no abdômen, uma manobra na pelve, e o DIU pode dar uma deslocadinha. E a culpa vai ser sua, que não perguntou. Tá? Então é importante também ter essa informação. Ok? Tranquilo até o momento, gente? Dúvidas, perguntas, mandem aí, mandem experiências, casos clínicos. Vamos enriquecer isso daqui, só eu falando tá sem graça. Interajam comigo, mandem perguntas, mandem alguma dúvida que vocês tenham. Moab precisa perguntar, é bom perguntar, amor, se você nasceu cesárea, como é que foi o seu nascimento. É informação que poucas pessoas até sabem, né? Às vezes, eu nasci, como? Não faço ideia, né? Parto de fórceps, nossa, muito importante ter essa informação, né? Compressão, tração, tá? Tudo isso gera informação pra gente, isso aumenta muito mais o leque de possibilidades dentro da sintomatologia do meu paciente, ok? E aqui eu não estou nem falando de questões sistêmicas, tá? Que aí a gente já entra num outro universo, tá? Eu não vou abordar isso aqui, tá? Mas ter essa informação é muito relevante, muito importante, ok? Então nós falamos sobre os dados pessoais, quem é esse paciente, tá? Onde é que ele mora, se é casado, se não é, telefone para contato, tudo isso é importante para a gente. Queixa principal, o que mais te incomoda, o que te trouxe até aqui, por que você está procurando a minha ajuda, tá? Isso é a queixa principal. História da doença atual. 3 perguntas incríveis que são o que, quando e como, tá? Essas 3 perguntas norteiam o início da sua avaliação. História de patologias pregressas, qualquer doença que tenha relevância com o quadro, inclusive quedas, traumas, acidentes, cirurgias, tudo que ele já fez antes de chegar até ali. Principalmente tudo que aconteceu antes do sintoma ter surgido, tá? Depois é importante? Mas eu quero saber como era essa pessoa antes do sintoma. E o que mudou de antes para o momento do sintoma que eu possa entender como relevante para poder restaurar aquela função que foi perdida. Tá? Histórico cirúrgico, uso de medicação, qual horário que usa, qual medicação, para que serve. Tá? E uma outra informação que eu trago de dica é como foi que você nasceu. Cesárea, normal, uso de fórceps, teve complicações no parto, você é gêmeo, tá? Outra informação importante, se você tem um irmão gêmeo, se você nasceu de gêmeos, por quê? Não estou falando do signo não, tá? Estou falando se você teve um irmãozinho junto com você ali. Às vezes a posição que o seu gêmeo estava em relação a você pode te gerar um registro. Às vezes o pé dele estava aqui no seu pescoço. E aí, quando nasce, futuramente pode desenvolver alguma tensão, alguma informação nessa região. Quem nasce prematuro, excelente informação, tá? Quem nasce prematuro nos traz informação de que, às vezes, alguma estrutura ainda não estava 100% preparada. Depende de quanto prematuro essa pessoa foi, tá? Porque se ela nasce prematuro e, por exemplo, a função pulmonar não está bem estabelecida ainda, vale chamar a atenção, porque esse pulmão foi forçado a evoluir. Tá? Essa estrutura foi forçada a evoluir. Tá bom? Ficou tempo em incubadora, se ficou internado, se precisou de respiração, de ventilação mecânica, isso também é relevante. Tá bom?
para que a gente possa correlacionar. Mas lógico, gente, eu não vou pegar esse monte de informação para todos os pacientes. Entendam isso. Eu estou dando possibilidades, tá? Mas o que é que vai nortear se eu vou usar essa informação ou se eu não vou? O que, quando e como? Essas 3 perguntas vão nortear todas as outras, tá? Por quê? Eu atendi uma paciente recentemente. Tem uma dor aqui no ilíaco. Palpei, dói aqui. Ai, dói. Palpou, doeu. Tá, o que foi que aconteceu? Meu cachorro veio correndo, bateu em mim, eu voei, bati essa região na quina da piscina. Acabou, morreu pra mim aí. Assim, quando foi? 3 anos atrás. Acabou. Traumático, pancada. Não tem muito que, você fez uma cirurgia, você fez isso. Não, foi aquela porrada que ela tomou. Não tem muito pra onde correr. Vou tratar aquilo, tá? Pensando naquele sintoma. Lógico, vou tratar o trauma e toda a repercussão biomecânica que esse trauma provocou, ok? Mas se ela vem, essa dor começou num dia que eu estava correndo, do nada travou. Opa, do nada travou? Quando foi isso? 6 meses atrás. Tá? Me explica melhor essa situação. Você estava correndo, mas antes você fez o quê? Eu estava subindo ou descendo a ladeira? Estava reto? Como era o terreno? Era uma prova? Era recreativo? Então eu vou buscar mais informações sobre essa corrida.